lá, pessoal. Hoje nós vamos ler o número 10 da Tutti Fratelli. Vamos lá? Durante décadas, pareceu que o mundo tinha aprendido com tantas guerras e fracassos e lentamente ia caminhando para variadas formas de integração. Por exemplo, avançou o sonho de uma Europa unida, capaz de reconhecer raízes comuns e regozijar-se com a diversidade que a habita. Lembramos a firme convicção dos pais fundadores da União Europeia que desejavam um futuro assente na capacidade de trabalhar juntos, superar as divisões e promover a paz e a comunhão entre todos os povos do continente. Ganhou força também o anseio pela integração latino-americana, e alguns passos começaram a ser dados. Em outros países e regiões, houve tentativas de pacificação e reaproximação que foram bem-sucedidas, e outros ainda que pareciam promissoras. O Papa nos traz uma lembrança dos caminhos que foram dados. Lembrando que no final da Segunda Guerra Mundial, uma tentativa de integração. Mas acho que vale a pena também falar que essa integração não é à custa de nada. Essa integração também só aconteceu por interesse, né, de manter os países do Ocidente unidos em volta da, da, orbitando em volta dos Estados Unidos e Inglaterra. Então, houve essa intenção. Isso criou todo aquele sistema de bem-estar social, e tudo aquilo que foi criado, que era um grande trunfo para que as pessoas não quisessem mais pensar em comunismo. Porque a visão era de que o comunismo era uma coisa onde todo mundo era pobre. E o contrário era aquele país onde as pessoas podiam até mesmo não trabalhar e se manter em condições. Claro que às custas do trabalho do hemisfério sul, que devia bastante dinheiro ao hemisfério norte. Então, essas tentativas, todas elas foram acontecendo, e ele fala inclusive das intenções latino-americanas de formar o Mercosul. Só que aí já o contexto já era outro. Já era o contexto dos anos 80, o contexto da Margaret Thatcher, o liberalismo mais selvagem, né? que na verdade terminou por isso. Né? Como não tem mais comunismo, a gente não precisa mais cuidar de manter as vantagens do nosso lado. Como eles não têm opção, a gente pode fazer o que quiser com eles. Então, o liberalismo nasce nesse contexto. Então, é interessante a gente perceber que havia um sentido de integração, mas ainda era um sentido muito egoísta. Era o sentido de eu querer o que é melhor para mim, para que eu não seja um pobre, um
eu vou então entrar no mercado e tentar minha sorte, né, dando o meu melhor. Então, a mecânica toda mudou. Na verdade, aqueles direitos que tinham sido conquistados passam a ser cada vez menos importantes, porque já não existe possibilidade, ao contrário da democracia e ao contrário do capitalismo. O capitalismo está dado como único modelo e contente-se de você ter um trabalho. Esse é o pensamento que fica cada vez mais claro a partir dos anos 90 e 2000. Até chegar a esse ponto agora de total desamparo que a gente vem vivendo nos nossos dias. Mas isso ele vai falar depois. Vamos ficar nisso por hoje. Entender que houve um desejo de integração. Isso é você. No fundo, não era uma integração de verdade, mas houve um desejo, um sonho. E é isso que a gente precisa olhar nesse momento e pensar. É isso.